Quando entrei em nossa rua, os tons carmesim do crepúsculo cobriam o céu, uma cena pitoresca desfeita pelo cheiro penetrante que me atingiu no momento em que abaixei a janela do carro. Era agudo e invasivo o inconfundível fedor de gasolina. Meu coração batia forte, misturando curiosidade e medo, enquanto eu entrava na garagem. Desliguei o motor e sentei por um momento, o cheiro se intensificando. Parecia infiltrar-se no carro, preenchendo cada fresta com seu aroma ameaçador. Saí, meus sentidos aguçados, e segui o cheiro até a garagem. A porta estava entreaberta, o que era incomum. Minnie sempre a mantinha fechada, citando segurança. Empurrando a porta, a cena à minha frente paralisou tudo. Lá estava Minnie, minha esposa de 10 anos, ao lado de uma montanha de galões de gasolina. Ao seu lado, um homem que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos estavam arregalados, frenéticos, alternando entre mim e Minnie. Em sua mão, um isqueiro piscava, sua pequena chama dançando ameaçadoramente na luz fraca da garagem. Congelei, minha voz escapando em um sussurro rouco. Minnie! O que está acontecendo aqui? A reação dela foi quase cômica se não fosse tão arrepiante. Ela hesitou com o isqueiro, seus dedos tremendo enquanto tentava apagá-lo. O homem ao lado dela se mexeu desconfortavelmente, seu olhar fixo no chão. Não é o que parece, Tom, ela gaguejou, uma tentativa patética de inocência. Dei um passo mais perto, minha mente a 1000 por hora. Parece que você está planejando queimar nossa casa com eu dentro. Ela balançou a cabeça freneticamente, sua habitual compostura destruída em fragmentos de pânico. Não, o seu estava apenas. Limpeza com gasolina e um isqueiro, e eu interrompi, minha voz carregada de incredulidade e raiva crescente. O estranho finalmente falou, sua voz rouca. Nós não sabíamos que você estaria em casa hoje. Os olhos de Minnie se arregalaram com suas palavras, seu rosto corando em um vermelho profundo. Cale a boca, Marco, ela sussurrou para ele, o pânico evidente em seu tom. Marcos, esse era o nome dele. Eu o estudei, a energia nervosa, o olhar selvagem em seus olhos. Este era um homem à beira de um colapso, e minha esposa o trouxe para nosso lar, para nossas vidas. Por que, Minnie? Minha pergunta era um apelo por um fragmento de verdade. A boca dela se abriu e fechou, as palavras falhando. Então, com um suspiro que parecia carregar o peso de sua traição, ela sussurrou, eu precisava de uma saída, Tom. Não queria que terminasse assim. Uma saída, eu repeti, minha voz oca. Encenando minha morte? Ela acenou com a cabeça, lágrimas se acumulando em seus olhos, mas não encontrei simpatia em meu coração. Era para parecer um acidente. Eu nunca quis te machucar. Mas ela tinha machucado. A traição doía, uma dor visceral que parecia roer minhas entranhas. Olhei ao redor da vida que havíamos construído, agora manchada por suas ações. Você não precisará me ver novamente, eu disse friamente, minha decisão se firmando a cada batida forte do meu coração. O soluço dela quebrou o silêncio tenso, mas era tarde demais para arrependimentos. Virei as costas para os destroços do nosso casamento, o cheiro de gasolina, um lembrete amargo do fogo que ela quase acendeu não apenas na nossa garagem, mas em minha vida. Enquanto eu me afastava, a gravidade da traição dela se instalou plenamente. Eu estava chocado, sim, mas a clareza que veio com isso era inconfundível. Eu a arruinaria, legal e socialmente. Ela se arrependeria do dia em que pensou que poderia me descartar como um peão em seu jogo distorcido. As rodas da vingança começaram a girar enquanto eu discava o número do meu advogado. O caminho à frente estava livre, embora repleto dos destroços da nossa união despedaçada. Eu não apenas me divorciaria dela, eu exporia sua loucura para o mundo. Era apenas o começo. Na manhã seguinte à descoberta da traição de Minnie, o ar em nossa casa estava denso, carregado de uma tensão silenciosa que parecia sufocar quaisquer vestígios da nossa vida juntos. Passei a noite em um hotel, as imagens dos galões de gasolina e daquele isqueiro piscante assombrando meus sonhos. Retornei para casa apenas para pegar algumas coisas essenciais e enfrentar Minnie mais uma vez, sob o olhar atento da luz do dia.
Ela estava sentada na cozinha quando entrei, sua postura derrotada, os olhos vermelhos de choro. A visão pouco fez para suavizar a determinação que se firmava dentro de mim. Falei com meu advogado, comecei sem rodeios, minha voz firme apesar da turbulência que girava dentro de mim. Estou pedindo o divórcio e vou apresentar queixa por tentativa de homicídio. O pânico evidente em Minnie se ergueu rapidamente, seus olhos se arregalando. Tom, por favor, você não pode acreditar que eu realmente faria isso. Eu vi o suficiente, respondi friamente. O bule no fogão começou a apitar, seu tom agudo cortando o ar pesado entre nós. Ignorei, focando na questão em questão. Marco também estava lá, sentado desconfortavelmente em um banquinho perto do balcão, uma mão enfaixada envolvendo uma caneca de café. Sua presença era um lembrete cruel da profundidade de sua traição. Você, apontei para Marco, você tem ideia da gravidade do que fez parte? Ele se mexeu desconfortavelmente, evitando meu olhar. Eu só estava ajudando. Não sabia que ela queria me queimar vivo, terminei para ele, com dureza. Ignorância não é uma defesa. Você ouvirá da polícia. Minnie se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira para trás. Não era para acontecer assim, Tom. Eu só me sentia presa, como se não tivesse outra saída. Presa? Por quê? Nosso casamento, eu desdenhei, a raiva aflorando. Você tinha opções, Minnie. Poderia ter pedido o divórcio. Mas você escolheu essa, e loucura. Ela deu um passo em direção a mim, as mãos estendidas como se quisesse encurtar a distância que sua traição havia criado. Eu sei que foi errado, mas eu estava desesperada. Marco, ele tem uma maneira de convencer as pessoas a fazer coisas loucas. Marco olhou para o lado, seu silêncio uma admissão implícita de culpa. Peguei minha bolsa, colocando-a sobre o ombro. Eu confiei em você, Minnie. E você tramou minha morte. Não há nada que você possa dizer para justificar isso. Virando-me para sair, senti o olhar dela nas minhas costas, pesado com palavras não ditas. Mas não havia mais nada a discutir. As engrenagens legais já estavam em movimento, e meu foco estava claro: retribuição, não reconciliação. Quando saí, o ar fresco parecia uma respiração purificadora. Disquei para a polícia para relatar o incidente, minha voz firme. A garantia da operadora de que os policiais viriam em breve era um consolo frio, mas necessário. Em seguida, liguei para um contato da imprensa que conhecia do meu trabalho, pronto para esclarecer as ações de Minnie. A história de uma esposa tentando encenar a morte do marido era sensacional, certamente chamaria a atenção. Essa exposição fazia parte da minha vingança, uma humilhação pública para combinar com a traição privada. Quando fui embora, os carros da polícia estavam entrando em nossa rua. Olhando no retrovisor, vi Minnie na porta, sua figura pequena e desolada contra a casa imensa. A imagem era um contraste nítido com a morte flamejante que ela havia planejado para mim. Enquanto eu seguia em direção à cidade, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu advogado: reunião marcada para amanhã. Tudo em movimento. O caminho à frente estava repleto de batalhas legais e escândalos públicos, mas eu estava pronto. Afinal, ela acendeu o fósforo e eu estava apenas alimentando as chamas. A paisagem urbana passou em um borrão enquanto eu dirigia para o escritório do meu advogado, James Carter, um homem conhecido por sua impiedade no tribunal. Eu precisava desse tipo de ferocidade agora, mais do que nunca. Meu telefone tocava incessantemente, vibrando com chamadas de amigos que ouviram sobre minha situação através de fofocas e repórteres que pegaram a notícia do escândalo. Ignorei todos, meu foco se restringindo à iminente batalha legal. James me cumprimentou com um aperto de mão firme, seu escritório austero e imponente. Tom, revisei os detalhes iniciais que você enviou. Esta é uma situação e tanto, mas nós vamos resolver, ele me assegurou, conduzindo-me para seu escritório. Sentamos um de frente para o outro, a luz do sol lançando longas sombras pela sala. Quero ir com tudo, James. Acusações, divórcio e máxima exposição.
Quero que ela sinta o peso do que tentou fazer, disse eu, minha voz uma mistura de raiva e determinação. James assentiu, batendo a caneta contra o bloco de notas à sua frente. A acusação de tentativa de homicídio será nossa maior arma. É direta e tem evidências substanciais com seu testemunho e a configuração física que você encontrou. Quanto ao divórcio, isso é simples dadas as circunstâncias. E quanto ao aspecto público? Já comecei a movimentar isso com um contato da imprensa, acrescentei. Isso é bom. Mantém a pressão sobre ela e influencia a opinião pública. Também pode torná-la mais propensa a um acordo no divórcio. Menos atrasos, explicou James. Fomos interrompidos por uma batida na porta. A assistente de James espiou. A detetive Marnie Lodge está aqui para te ver, Tom. Deixe entrar, respondeu James. A detetive Lodge entrou, uma mulher na casa dos 40 anos com um olhar penetrante que parecia captar cada detalhe. Sr. Davis, começou ela, estendendo a mão. Estou liderando a investigação sobre o seu caso. Preciso obter sua declaração completa e qualquer informação adicional que você puder fornecer sobre o homem envolvido, Marco, certo? Sim, Marco Simons. Ele é treinador de academia, conheceu minha esposa há cerca de 6 meses, expliquei enquanto ela fazia anotações. Obrigado. Também precisaremos vasculhar sua casa em busca de evidências adicionais. Se você puder facilitar o acesso hoje, seria útil, disse a detetive Lodge. Claro, respondi. Quero isso resolvido o mais rápido possível. Ela acenou com a cabeça, seu comportamento profissional, mais empático. Faremos o nosso melhor. Esta é uma acusação séria, e tratamos assim. Manterei você atualizado sobre nosso progresso. Após sua saída, James apresentou os próximos passos. Vou redigir os papéis do divórcio hoje. Vamos protocolar amanhã. E Tom, prepare-se. Isso vai ficar mais complicado antes de melhorar. Acenei, me preparando. Estou pronto para isso. Deixando o escritório de James, senti uma mistura de apreensão e uma estranha sensação de alívio. As engrenagens estavam em movimento, a verdade estava exposta. Ao sair, um grupo de repórteres correu em minha direção, suas câmeras piscando. Sr. Davis. Você pode nos contar o que aconteceu? É verdade que sua esposa tentou te matar? Parei, encarando o mar de microfones. Sim, é verdade. E agora, a justiça seguirá seu curso. Suas perguntas me seguiram enquanto eu caminhava até meu carro, cada passo parecendo uma jogada em um jogo de xadrez que eu não tinha escolha a não ser vencer. Conforme a data do tribunal se aproximava, o burburinho da cidade sobre meu caso crescia, a história de traição e tentativa de homicídio se espalhando por todos os canais de notícias e feeds de mídia social. Mantive minhas aparições públicas ao mínimo, falando apenas através do meu advogado, James, ou diretamente com a imprensa quando absolutamente necessário. A estratégia era manter uma narrativa controlada, uma que me apresenta-se unicamente como a vítima, que eu era, mas agora com um toque de vingança calculada. A manhã da audiência era fresca, o ar cortante enquanto eu subia as escadas do tribunal. Câmeras piscavam e repórteres gritavam perguntas, tentando capturar qualquer lampejo de emoção. Mantive meu rosto impassível, minha determinação como armadura. Dentro, o tribunal estava lotado, o ar denso de expectativa. Minnie estava sentada com seu advogado, os olhos abaixados, evitando os olhares acusadores da plateia. Marco também estava lá, seu rosto pálido, um contraste marcante com sua aparência bronzeada e musculosa de sempre. Quando os procedimentos começaram, James apresentou o caso com precisão, detalhando as evidências da gasolina, dos galões, do isqueiro e da presença de Marco. Ele pintou um quadro de um plano premeditado tão sinistro que murmúrios de descrença se espalharam pelo tribunal. Quando chegou a vez de Minnie, sua defesa teceu uma história de mal-entendidos e angústia emocional, sugerindo que suas ações eram o resultado de um colapso mental em vez de uma intenção maliciosa. Marco apoiou sua história, alegando influência indevida sobre suas ações, sua voz tremendo. Eu escutei, meu rosto uma máscara de estoicismo, mas por dentro, a espiral da traição se apertava.
Quando chamado ao banco das testemunhas, relatei à noite, minha voz firme, o horror que senti tão palpável no tribunal quanto fora na garagem. A deliberação do júri levou horas, mas para mim, parecia segundos. Quando retornaram, o veredicto foi rápido: culpada. O rosto de Minnie desmoronou, e por um momento, uma parte de mim sentiu uma pontada de velha afeição, rapidamente sufocada pela lembrança de sua traição. O juiz condenou Minnie e Marco a uma pena significativa, a justiça feita aos olhos da lei, mas ainda não nos meus. Do lado de fora do tribunal, os repórteres se aglomeraram, famintos por minha reação. A justiça foi feita, anunciei, o queixo firme. E que isso sirva de lição para qualquer um que pense que pode planejar um assassinato e não enfrentar as consequências. Mas meu plano não havia terminado. Nas semanas seguintes, usei minha influência e a simpatia pública para congelar os ativos de Minnie, suas avenidas financeiras sufocadas tão completamente quanto minha confiança havia sido. Pedi um divórcio rápido, sem contestação devido à sua prisão, e foi concedido. O ato final da minha vingança foi o mais impiedoso. Através de uma série de vazamentos calculados e dicas anônimas, assegurei que cada segredo que Minnie havia mantido, cada mentira que ela havia tecido na trama de sua vida, fosse exposta. Sua reputação, já em frangalhos após o julgamento, se desintegrou. Uma noite, enquanto o sol se punha em um esplendor sobre a cidade, eu estava de pé sobre uma ponte, observando a água fluir abaixo. Meu telefone vibrou. Sarah James confirmando que o último dos ativos havia sido liquidado, os lucros indo para várias instituições de caridade. Nada restava para Minnie, apenas as frias paredes de sua cela prisional. Ao desligar o telefone, uma mensagem final chegou, de um número desconhecido. Você está satisfeito agora? Dizia. Eu encarei a mensagem, então digitei uma resposta simples antes de bloquear o número. Sim. Joguei o telefone no rio, assistindo-o desaparecer na água. As ondulações se espalharam amplamente, distorcendo e eventualmente desaparecendo, muito parecido com minha vida passada. Virei-me, um homem livre, as correntes da traição finalmente quebradas, minha vingança completa. A escuridão da noite parecia menos opressiva enquanto eu caminhava, as luzes da cidade como um pano de fundo para um novo estágio na minha vida, um sem Minnie, sem traição, um estágio onde eu poderia começar de novo, lições impiedosas aprendidas e amargamente aplicadas.